Deus abençoe, Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos assistem, se é inscrito no canal ou não, mas que Deus abençoe você. Mas eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino para você receber todas as nossas notificações diariamente, tá bom? E desejo a todos muita felicidade mesmo. A palavra do Senhor, ela diz, Jesus disse, lá em João, se não me engano é João 8:32, João 8:32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, irmãos, se resume na própria pessoa do Senhor Jesus. Não é simplesmente a Bíblia. A Bíblia contém a verdade. Mas quando Jesus falou assim, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, está se referindo a Ele mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus, muitos já conhecem. Muitos. Acredito que a maioria dos 8 bilhões de pessoas no mundo já conhece a palavra de Deus. Porém, não conhece o autor da palavra. Ou seja, quando eu digo o autor, não é quem escreveu, mas quem revelou aos seus profetas, né? E também tem uma passagem lá no Velho Testamento, se eu não me engano, é Amós ou é Abacuque, né? Eu confundo muito esses dois livros, porque são semelhantes, né? São semelhantes à palavra. Mas o Senhor disse através do profeta, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Ou seja, ele diz o meu povo, ele diz o povo dele, sofre porque não tem conhecimento a sua palavra, né? E infelizmente, irmãos, muitos de nós, pregadores, estão esquecendo de avisar para as pessoas o que está acontecendo nos dias de hoje, né? O que está acontecendo nos dias de hoje na vida das pessoas? Tanto acontecimento, tanta coisa acontecendo, não é verdade? Tanta coisa que está acontecendo e às vezes a gente não avisa como é devido avisar, né? Eu soube de algumas notícias ontem desse ciclone e aí eu fui pesquisar, irmãos, eu fui analisar, né? 3 estados do sul que o ciclone atingiu no dia de ontem, acredito desde antes de ontem, né? Que está acontecendo essa situação, inclusive tem até pessoas, tem famílias, né, de pessoas que nos seguem nas redes sociais que está lá para o sul e que perdeu a sua casa. Mas graças a Deus não perdeu a vida. Então, muitas pessoas veem isso aí, ciclone, terremoto, maremoto, esses furacões, vê como algo simplesmente da natureza. Realmente é da natureza. Mas não podemos se esquecer que a natureza, ela é construída por Deus. Tudo, a Bíblia diz que tudo que tem na terra foi feito por Deus. Ou seja, lógico, o que tem sobre a terra, eu não estou falando sobre os assassinatos, as injustiças, as coisas que acontecem, não. Estou falando da natureza, o que existe sobre a terra, né? Algumas
que acontece não é da vontade de Deus, mas é da permissão de Deus, que não tem nada a ver vontade com permissão. Muitas das vezes a gente permite algo que não é da nossa vontade, né? O que eu quero dizer com isso? É assim que eu vejo, irmão. Não adianta ninguém querer tirar a maneira que eu penso e que Deus me mostra, né? Não adianta, porque não vai funcionar. Ou seja, como é que eu vejo todas as catástrofes que têm acontecido? Catástrofe através de ciclone, furacões, terremoto, maremoto, e esses acontecimentos. Eu vejo como ali, quando Jesus ia entrando em Jerusalém, que o povo começou a gritar e acenar com ramos. E alguns fariseus, com certeza deviam ser fariseus, ambiciosos, invejosos, que começou a repreender aquele povo que cantava Hosana ao nosso rei, com ramo, né, com galho de ramo. E aquele povo, alguns repreendia aquela multidão que acenava, que glorificava, que exaltava, que trazia a glória para Jesus, para Deus na pessoa de Jesus. E Jesus olhou para aquele povo e disse assim, olha, se o povo parar de clamar, as pedras clamarão. Ou seja, se o povo deixar de me glorificar, me exaltar, me bendizer, as pedras vão me adorar, vai clamar a mim, ou melhor, vai me glorificar, vai me exaltar, vai me bendizer. As pedras vão me adorar através vai adorar a Deus, né? Porque né, antes de Jesus ressuscitar, ele não aceitava ser exaltado e glorificado por homem nenhum, né? Então, Jesus disse, olha, se eles pararem de clamar a mim, as pedras vão clamar. E as pedras, como é que as pedras clamam? As pedras clamam através da natureza. É a natureza. Então, irmãos, como é que Deus me mostra tudo isso? As pessoas não estão glorificando a Deus, clamando a Deus da maneira devida. Eu vejo assim, irmãos, eu vejo que o mundo, por mais que a Bíblia diz, por mais que Jesus disse que o mundo jaz do maligno, mas o mundo pode ser melhor. Jesus já falou isso porque ele sabia que a humanidade ia dar pouco crédito para ele, né? Pouco crédito para ele. Agora eu pergunto para você, é da vontade de Deus que aconteça essas catástrofes para derrubar casas, para derrubar árvores, para tirar a vida das pessoas, como aconteceu no estado de São Paulo? Uma senhora de 80 anos e uma jovem de 24 anos perdeu a vida. Fora outros acontecimentos que aconteceu no Paraná, que aconteceu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Será que Deus quer isso, gente? Se você dizer que Deus quer isso, você está dizendo que Deus é mau. Você está dizendo que Deus é ruim. Porque todo mundo que faz o mal se torna uma pessoa ruim. Ah, não, missionário, mas o senhor terminou de dizer que se os homens não clamar, as pedras vão clamar. Lógico, é isso mesmo. Os homens estão deixando de atribuir a grandeza do Senhor para trazer para si próprio. Às vezes alguns levando palavras retorcidas. Não, muitas das vezes é difícil falar até do pecado, né? A gente fica até um pouco meio desconfortado para falar sobre isso. Mas eu não digo do pecado nem
daqueles que não conhecem o Evangelho ainda. Esses erram, às vezes inocentemente. E aqueles que conhecem há muito tempo a palavra de Deus, que continua errando, né? Irmãos, eu não acredito, pelo que a Bíblia me ensina, que Deus ele quer esse tipo de acontecimento para destruir vidas, destruir famílias, lares, destruir patrimônios. Não, eu não creio que Deus quer isso. Mas, às vezes, ele permite. Deus não quer mal nenhum na vida de ninguém. Mas, às vezes, ele permite. Permite para que o homem se achegue a ele. Se achegai a Deus, e ele se achegará a vós outros. Deus é muito amor, irmão. Deus é muito amor, muita misericórdia. Mas ele também não vai querer ver a humanidade ela se perder como está se perdendo. Não é verdade? Tudo para as pessoas é certo, nada é pecado, tudo está do jeito correto. Irmão, a Bíblia, ela não nos ensina isso. Eu não estou dizendo aqui que você está condenado, porque se você ainda está no pecado, não. Jesus, ele há de te aperfeiçoar no seu pecado, ele há de te ajudar. Mas o problema é não nos reconhecer que nós precisamos de uma mudança no coração. Ninguém muda da noite para o dia, do dia para a noite, não. Mas nós podemos ter uma iniciativa de começar a fazer o que é bom. É ou não é? De começar a fazer o que é bom, porque, irmãos, jamais, nós somos pecadores. Nós não queremos destruir, né, ninguém, principalmente nossos filhos. Como é que Deus quer? Não tem como, Deus não quer isso. Só que a Bíblia diz que da maneira que eu vou medir alguém, que eu mido, né, da maneira que eu vou medir, eu serei medido. Né? Eu vejo muitas coisas que não batem com a Bíblia, irmão. Né? A Bíblia diz que quem planta vento colhe tempestade. Está lá em Provérbios, se eu não me engano isso. Né? Então nós temos que começar a ir amenizando as coisas erradas em nossas vidas. Por mais que Jesus ele veio trazer a graça para nós, mas não tem como eu viver na graça, irmão, se eu não quero assim, uma mudança no meu coração, ou seja, mudança de atitude, né? Mas repito, ninguém muda da noite para o dia, do dia para a noite. Então, a natureza está clamando a Deus, gente. Está clamando a Deus. Está acontecendo coisa que não tem como dizer assim, não. Está acontecendo porque Deus quer, porque Deus está querendo que isso aconteça. Não é verdade, irmão. Não é verdade. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Então, nós temos que saber discernir tudo isso que está acontecendo. A palavra do Senhor diz que aquele que tem pecado, né, e confessa os seus pecados e deixa, né, aquele que tem seus pecados praticados e confessa e deixa, o Senhor é misericordioso para perdoar, para cuidar. Então, a Bíblia não manda nós viver na prática do pecado, manda a gente confessar e deixar, e largar o pecado. Lógico que é um processo, irmão. Largar as coisas pecaminosas é um processo.
Precisamos muito de oração, de jejum, um processo, né? Ué, missionário, eu que nunca fui igreja, estou querendo começar uma nova vida. Aos pouquinhos você vai aprendendo. Você sabia que quando a gente começa a exercer algo, a primeira vez que você faz algo, seja no trabalho, seja onde for, você começa a exercer algo, você não faz direito, porque você está começando. O segundo dia você já está mais um pouco, aí vai o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Cada dia você vai se aperfeiçoando, porque você vai exercendo. Você vai exercendo. É ou não é? Assim é diante de Deus. A gente vai aprendendo, vamos pedindo socorro a Deus, Deus me ajuda. E aí a gente vai tendo conhecimento da palavra de Deus. Até Deus, Ele nos preparar. Porque Deus nos prepara, irmão. Deus nos prepara para resistir os dias maus, como diz a sua palavra. Amém? Como diz a sua palavra. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Então, esses acontecimentos de ciclone, de furacão, tufão, né, como se fala assim, de tsunami, maremoto, terremotos. Eu acredito que tudo isso é a natureza, sim, clamando por Deus, irmão. Você pode ver que quando acontece isso, pessoas ficam com medo, elas pensam mais em Deus, elas pensam mais no bem, né? Por quê? Porque ela está passando um transtorno que ela em si própria não consegue resolver aquela situação. Ela pede socorro a Deus. Mas eu acredito, irmão, eu acredito que Deus vai e já está trabalhando em favor do nosso país. Muitas pessoas estão se voltando para Deus. E eu creio na graça e no poder de Deus. Amém? Eu peço que você comente sobre isso, sobre esses acontecimentos, né? Esse dia eu fiquei sabendo que ia acontecer um clima, né, no Nordeste de tempestade também, de chuva, né? Mas Deus está no controle, irmão. Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ilumine na paz do Senhor Jesus. E Deus, para salvar alguém, Ele permite algumas coisas, gente. Não adianta nós querer fingir que não, porque Ele permite. Mas vamos pedir misericórdia a Deus. No lugar de pedir, Deus, faz uma justiça na minha vida, Deus. É como se eu estivesse me colocando no lugar de uma pessoa justa. Deus é justo, porém nós não somos. Então nós temos que pedir misericórdia a Deus, porque Deus, quando nós pedimos misericórdia, o que Ele faz? Ele se manifesta o amor, e não apenas a sua justiça. Porque se Deus for agir com justiça em nossas vidas, de acordo com as nossas perfeições, nós estamos perdidos. Mas Deus é bom. E Ele vai ter misericórdia de você, de mim e de todos nós. Deus abençoe. Amém? Deus ilumine todos.